No mundo do wrestling, há estrelas que brilham por um instante e depois desaparecem. E então há nomes que permanecem. Sobrenomes que parecem dinastias, passados de geração em geração, carregados de técnica, dureza e uma história que pesa mais que qualquer título. Essas famílias não apenas moldaram o wrestling, elas o redefiniram. E é exatamente aí que nossa lista começa. Com uma família que, como poucas outras, representa resistência, sacrifício e narrativa intransigente. O top 1 começa com um nome que nunca viu o wrestling como uma fase, mas sim como uma missão de vida. 1. A família Funk. Se fosse preciso escolher apenas um nome no wrestling que representasse pura dedicação, Terry Funk seria quase impossível de ignorar. Ele não foi um wrestler de uma liga ou de uma era. Ele se moveu incansavelmente pelo Japão, Canadá, NWA, ECW, WCW e, mais tarde, também pela WWE. Em todos os lugares, deixou sua marca. Às vezes, eram lutas tecnicamente limpas e tensas que se intensificavam lentamente. Outras vezes, eram batalhas brutais e sangrentas que tornaram o termo hardcore palpável. Terry Funk parecia alguém para quem o descanso era uma palavra estranha, como se desistir fosse para os outros, mas nunca para ele. Mas o legado dos Funks nunca consistiu apenas em um único homem. Seu irmão mais velho, Dory Funk Jr., trouxe uma qualidade completamente diferente, mas igualmente importante. Ele incorporou o campeão clássico. Calmo, preciso, controlado. Somente sua presença já pressionava os oponentes. O Texas Cloverleaf está inseparavelmente ligado ao seu nome até hoje, assim como seu longo reinado como World Heavyweight Champion, que conferiu ao título uma dignidade quase atemporal. Juntos, os irmãos mais tarde levaram seu nome ao maior palco, quando apareceram na WWE nos anos 1980, e provaram que sua reputação não estava ligada a territórios. No entanto, a verdadeira origem desta família estava uma geração abaixo. Dory Funk Sr. não era apenas um wrestler, mas também um promotor e treinador. Ele criou um ambiente no Texas onde as pessoas não apenas aprendiam técnicas, mas formavam caráter. É por isso que o nome Funk ainda soa como aço até hoje. Pelas mãos deles, o wrestling nunca foi apenas vitória ou derrota. Foi sempre um legado. 2. A família Hennig. O nome Hennig não soa alto no wrestling, mas tem peso. Curtis Axel nunca teve um grande avanço na WWE que tivesse moldado uma era. No entanto, sua carreira conta uma história diferente, mais silenciosa. Uma história de constância, de sempre se levantar, de um homem que encontrava seu lugar semana após semana, sem nunca dar a sensação de estar lá por acaso. Isso se encaixa perfeitamente com esta família, porque para os Hennigs nunca se tratou de explosões, mas de trabalho limpo e respeito no ringue. A base foi lançada por Larry The Axe Hennig, um verdadeiro pilar da era dos territórios. Ele não era um showman, mas um trabalhador que conquistou sua reputação noite após noite. Quando Larry faleceu em 2018, parecia que não apenas um veterano partia, mas o chefe de uma família do wrestling. Seu filho, Curt Hennig, mais conhecido como Mr. Perfect, levou esse legado a um novo nível. Execução perfeita, timing preciso e uma inteligência de ringue que ainda hoje é considerada um padrão. Muitos fãs ainda dizem que faltou apenas um único título da WWE para completar sua história. Curtis Axel seguiu exatamente esses passos. Ele ganhou o campeonato intercontinental, o mesmo título que também está ligado ao legado de seu pai. Até sua irmã, Amy Hennig, deixou sua marca, embora fora dos grandes palcos. Os Hennigs provam que as dinastias do wrestling nem sempre precisam ser barulhentas para ter um impacto profundo. 3. A família Windham. Se um nome no wrestling soa imediatamente como velha guarda, então é Windham. Na origem desta árvore genealógica está Blackjack Mulligan, um homem que podia mudar a atmosfera de um ginásio apenas com sua presença. Grande,
ameaçador e intransigente. Ele não precisava de longos discursos para deixar claro que o ringue era seu território. Mulligan representa uma época em que reputação e dureza eram mais importantes do que grandes encenações. E foi exatamente sobre essa base que a família construiu seu legado. Barry Windham desenvolveu e refinou esse legado. Ele combinou força com técnica limpa e uma profunda compreensão da construção de lutas. O que tornava Barry especial era seu senso de timing. Ele sabia quando explodir e quando um pequeno momento era suficiente para mudar completamente a direção de uma luta. Assim, cada encontro parecia valioso, quase precioso, como se significasse mais do que apenas a próxima vitória. Essa habilidade o tornou um dos trabalhadores mais versáteis de sua geração. Mas os Windhams eram mais do que apenas um grande nome. Kendall Windham trouxe estabilidade e confiabilidade, exatamente as qualidades que sustentam uma família no wrestling a longo prazo. Além disso, havia Mike Rotunda, genro de Blackjack Mulligan, disciplinado, constante e discretamente forte. Na próxima geração, a história tomou uma nova forma. Bray Wyatt criou atmosfera, tensão e narrativa psicológica, enquanto Bo Dallas incorporou o oposto com energia e dinamismo. Os Windhams mostram que um legado não fica parado. Ele muda, se adapta e ainda permanece reconhecível. 4. A família Orton. Existem famílias no wrestling, cujo nome se estende como uma linha vermelha pela história da WWE. Os Ortons pertencem exatamente a essa categoria. Já na primeiríssima WrestleMania, Cowboy Bob Orton Jr. esteve nos holofotes de um momento histórico. Seu papel no evento principal pode ter sido breve, mas ele mudou decisivamente o curso do show. São esses momentos que a WWE nunca esquece. Assim, o nome Orton foi gravado diretamente na fundação do maior palco do wrestling. Mais de 3 décadas depois, o mesmo nome reaparece, desta vez no centro dos acontecimentos. Randy Orton derrotou Bray Wyatt na WrestleMania e conquistou o campeonato da WWE. Este momento pareceu uma ponte entre gerações. Desde a participação no início da WrestleMania até a conquista do título no mesmo palco, a história dos Orton mostra o quão duradouro um verdadeiro legado pode ser. Pai e filho até mesmo estiveram juntos no ringue, apareceram juntos e fizeram parte de storylines que nem sempre foram perfeitas, mas sempre permaneceram na memória. O que muitas vezes é negligenciado é a profundidade desta linhagem. O avô de Randy, Bob Orton Sr., já era um nome respeitado na NWA e AWA. Os Orton, portanto, estavam presentes muito antes de a WWE se tornar uma marca global. É por isso que seu sobrenome não parece acidental. Ele representa constância, adaptação a novas épocas e o fato de que um verdadeiro legado perdura mesmo sob os holofotes. 5. A família Von Erich. Falar sobre os Von Erichs é equilibrar entre glória e tragédia. No Texas, eles eram os reis do wrestling. Ginásios lotados, reações fanáticas e uma intensidade que eletrizava regiões inteiras. No centro estava Fritz Von Erich, uma estrela dominante e ao mesmo tempo um patriarca, que conscientemente transformou o sobrenome da família em uma marca. A lendária rivalidade com os Fabulous Freebirds transformou cada encontro em um evento onde a atmosfera era quase palpável. Fritz teve 6 filhos, 5 dos quais seguiram o caminho do ringue. Kevin, David, Kerry, Mike e Chris incorporaram diferentes facetas da mesma identidade. Especialmente Kerry Von Erich levou essa energia ao maior palco, como o Texas Tornado na WWE. Os Von Erichs não foram apenas uma geração. Com Ross, Marshall e Lacey, até a 3ª geração se apresentou e provou o quão profundamente enraizado esse legado estava. Somente essa amplitude de membros ativos da família é suficiente para garantir seu lugar entre as maiores dinastias do wrestling. No entanto, a história também carrega cicatrizes.
Sem entrar em detalhes, permanece o fato de que Kevin é o único filho sobrevivente de Fritz. Essas perdas lançam longas sombras, mas não alteram o significado do que a família construiu. Juntamente com sua promoção World Class Championship Wrestling, os Von Erichs fizeram do Texas o coração pulsante do wrestling americano. É assim que eles devem ser lembrados, não apenas como figuras trágicas, mas como uma família que marcou uma era inteira. 6. A família Hart. Se há um sobrenome que redesenhou o wrestling técnica e estruturalmente, é Hart. No início está Stu Hart, um ícone canadense cuja influência se estendeu muito além de suas próprias lutas. Com a Stampede Wrestling, ele criou uma das escolas de talentos mais duras e respeitadas do mundo. Seu famoso Dungeon não era um mito, mas uma prova de fogo. Quem o superava aprendia disciplina, precisão e respeito pelo ofício. Foi ali que gerações foram formadas, muito antes de pisarem em grandes arenas. As joias mais visíveis desse legado foram seus filhos. Bret Hart representava controle absoluto, execução limpa e uma clareza no ringue que ainda hoje é um padrão. Seu irmão Owen Hart trouxe mais dinamismo, surpresa e imprevisibilidade criativa. Juntos, eles mostraram que o wrestling pode ser arte e competição ao mesmo tempo. Mas a família Hart se estendeu ainda mais. British Bulldog, Jim Neidhart e, mais tarde, Natalya carregaram o mesmo cerne. Estrutura, confiança e profundidade técnica. Sem os Harts, o wrestling moderno seria diferente. Menos limpo, menos crível, menos enraizado. Sua influência é silenciosa, mas duradoura. É exatamente isso que torna esta família tão significativa. 7. A família Guerreiro. Para muitos fãs na América do Norte, o nome Guerreiro está imediatamente ligado a Eddie Guerreiro. Com carisma, técnica e uma profundidade emocional que poucos alcançaram, ele se tornou uma figura que não apenas se observava, mas se sentia. No entanto, no México, Guerreiro significa muito mais do que uma única estrela. Lá, esse nome representa a história da luta livre. Na origem está Gory Guerreiro, um homem cuja influência se reflete até hoje em golpes e movimentos. O Camel Clutch ou o Gory Special não são apenas manobras, são assinaturas de uma escola inteira. Gory não era um exibicionista barulhento. Sua reputação surgiu através do impacto. Quando ele se apresentou ao lado de El Santo, seu nome finalmente alcançou o status de lenda. Seus filhos, incluindo Mando, Héctor e Chavo Guerreiro Sênior, levaram esse legado adiante. Cada um deles teve que provar que o sobrenome não é um escudo, mas uma obrigação. Foi nessa linhagem que Ed se tornou o que o imortalizou. Ele combinou técnica com emoção, humor com tragédia. Ele conseguia fazer uma plateia rir e, segundos depois, mergulhá-la em absoluto silêncio. Chavo Guerreiro Júnior também manteve a família presente, através de constância e profissionalismo. A história dos guerreiros, portanto, não é uma lenda de um só homem. É uma prova contínua de que um verdadeiro legado vive, enquanto alguém estiver disposto a carregá-lo. 8. A família Flair. Se um único nome bastasse para explicar a história do wrestling, seria Flair. Ric Flair era mais do que apenas um campeão. Ele era um evento. Com suas vestes, sua postura e aquela energia inconfundível, ele transformava cada luta em uma história que ressoava por muito tempo. Flair transformou a ostentação em forma de arte e a presença em arma. Assim que ele entrava no palco, tudo parecia maior, mais intenso, mais significativo. Mas o legado dos Flairs não é uma única estátua. Ele gerou outros capítulos, alguns difíceis, outros explosivos. David Flair cresceu na sombra de um monumento. O nome abriu portas, mas também aumentou a pressão ao infinito. Cada passo era comparado, cada luta medida. É exatamente isso que torna sua história tão humana. Ela mostra como é difícil carregar um legado quando o padrão parece inatingível.
Completamente diferente foi o caminho de Charlotte Flair. Ela não veio para copiar, mas para dominar. Charlotte une dureza atlética com frieza mental e uma naturalidade que impõe respeito imediatamente. Nos maiores momentos da divisão feminina, ela estava onde a pressão mais pesa. É exatamente isso que prova a força desse nome. Os Flairs não apenas aparecem, eles tomam um momento. Amor ou aversão não importam. A atenção é garantida. 9. A família Rhodes. Há poucos nomes no wrestling que parecem tão pesados quanto Rhodes. Pesados de emoção, história e uma honestidade muito própria. No centro está Dusty Rhodes, um homem que ensinou ao wrestling como alcançar pessoas, não apenas os olhos. Dusty nunca precisou ter uma aparência perfeita. Sua força estava em sua voz, seu carisma e sua capacidade de contar histórias de forma que parecessem reais. O American Dream não era um apelido, mas uma promessa ao público. Dusty moldou não apenas lutas, mas eras inteiras. Nos bastidores, ele criou storylines, grandes eventos como o Starrcade, e mostrou que o wrestling é mais forte quando o coração vem antes do espetáculo. Esse legado não ficou no passado. Seu filho Dustin Rhodes conscientemente seguiu um caminho incomum. Com coragem para papéis bizarros, às vezes controversos, ele provou que o trabalho de personagem pode ser tão poderoso quanto o ouro de um título. Ele perdurou por várias gerações e permaneceu relevante porque sempre se reinventou. De forma completamente diferente, mas igualmente consistente, Cody Rhodes carrega o nome adiante. Orgulhoso, determinado e emocional. Cody não tratou o sobrenome como um fardo, mas como uma missão. Quando ele está no ringue, sente-se a mesma prioridade que em seu pai. Primeiro a história, depois a vitória. A família Rhodes, portanto, não é uma lembrança. É um fluxo que conecta passado, presente e futuro. 10. A família Anoa'i. Se você vê um wrestler samoano na WWE com aquela presença inconfundível e perigosa, o caminho quase sempre leva à mesma árvore genealógica. A família Anoa'i não é uma dinastia comum, é um clã ramificado, profundamente enraizado na tradição e na disciplina. Desde cedo, os Wild Samoans e figuras como o chefe supremo Peter Maivia moldaram a imagem de uma fisicalidade intransigente e identidade cultural. Esse fundamento sustentou gerações, muito antes de surgirem os eventos principais modernos. Desse legado, surgiram nomes que determinaram eras inteiras. Yokozuna trouxe imponência e ameaça. Rikishi e Umaga encarnaram a força bruta. Mais tarde, novos rostos seguiram, levando adiante e reinterpretando o legado. The Rock transformou carisma em atração global. Roman Reigns construiu a partir disso um império moderno que dominou a WWE por anos. Com os The Usos, até mesmo o wrestling de duplas se tornou novamente o coração de grandes shows. O que torna essa família única é sua constância. Diferentes estilos, diferentes personalidades, mas sempre a mesma credibilidade. 6 campeões da WWE em uma linhagem não são coincidência. Os Anoa'i não são apenas parte da história da WWE. Eles são um pilar de seu DNA. Essas famílias não apenas entraram no wrestling, elas o moldaram. Ao longo de gerações, com sucessos, sacrifícios e momentos que os fãs não esquecem até hoje. Mas qual dessas dinastias mais te impressiona? Há algum nome que, na sua opinião, deveria estar incluído? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim, você não perderá mais nenhuma história de wrestling.